Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula no canal. Tá ouvindo esse barulho? É o barulho de obra. Ele vai aparecer aqui no nosso canal em alguns momentos porque é o efeito da quarentena. Nossos vizinhos aproveitam para fazer obra e não pode, né? Tem que ficar em casa se cuidando, preservando nosso bem maior, que é a vida. Na aula de hoje, turma, a gente vai falar sobre as relações trigonométricas inversas. Então a gente vai entender o que é o seno, consequentemente a cossecante, o cosseno. A gente vai aprender também a secante, vamos falar da tangente e da cotangente. Vamos entender como é que funcionam essas relações inversas no nosso ciclo trigonométrico. A aula de hoje não vai ser no quadro, eu preferi fazer no papel para que vocês entendam de uma forma mais clara, tá? Mais bonitinha no desenho, porque no papel eu usei lá o compasso para fazer o círculo bonitinho e a obra continua. Vamos para a nossa aula. Bem, gente, então vamos lá. De maneira geral, vamos fazer uma revisão para ver o que a gente já definiu para o nosso ciclo trigonométrico. A gente já definiu o seno, o cosseno e a tangente. Inclusive, a gente já criou aqui um certo plano cartesiano, onde o nosso x virou o nosso cosseno x e o nosso y virou o nosso seno de x. Tá bom? Aí aqui dentro tem um arco de extremidade P, então esse arco aqui, e a gente já viu que a coordenada desse ponto P, dessa extremidade aqui, vai ser justamente esse pedacinho aqui, que vai ser o nosso cosseno, então o cosseno desse ângulo, e a coordenada em relação ao eixo Y, que é o nosso seno, vai ser justamente o seno desse ângulo. Tá bom? Então, as coordenadas dele vai dar justamente o valor do cosseno e do seno. A tangente, a gente pegou um eixo paralelo ao eixo dos senos, então que está aqui de laranja, e a gente estendeu aqui ó, a marcação desse arco. Então, onde tocou aqui, esse ponto aqui, então essa medida seria a nossa tangente do ângulo. Então, a gente definiu o seno, o cosseno e a tangente. O que a gente quer fazer hoje? A gente quer definir as outras relações trigonométricas. Que outras são essas? São as inversas. A gente já trabalhou um pouco delas. A gente viu a cossecante, a secante e a cotangente. Então, a gente quer entender agora como é que elas se comportam no nosso ciclo trigonométrico. Lembrando que a cossecante é a inversa do seno, a secante é a inversa do cosseno e a cotangente é a inversa da tangente. Então vamos lá, vamos definir primeiro a cossecante e a secante. O que eu vou fazer? Marquei aqui, no meu plano, né, bonitinho, um arco de extremidade P. Então ele tem essa medida aqui, alfa. O que vai ser a secante e a cossecante? Primeira coisa, a gente vai ter que traçar, tá, uma reta tangente, passa por esse ponto aqui da extremidade, tá vendo? E aí eu tracei de laranjinha aqui, até tocar no eixo dos cossenos e no eixo dos senos. Então, tracei. Quando toca no eixo do cosseno e do seno, automaticamente já vai definir o que vai ser para a gente a nossa secante e o que vai ser também para a gente a nossa cossecante. A secante vai ser justamente a medida daqui, ó, essa medida todinha aqui. Tá vendo? Então aqui vai ser a nossa secante do ângulo. Então, a secante vai ser justamente essa medida. Observe que a gente não está falando do cosseno, a gente está falando da secante, que é a inversa do seno. E, por consequência, a cossecante vai ser justamente essa medida aqui, ó, que tocou em relação ao eixo Y, que é o eixo do seno. Então, aqui a gente vai ter a nossa cossecante, tá bom? Pronto, então a gente já definiu que vai ser a nossa secante e a nossa cossecante. A secante agora vai ser esse pedaço aqui e a cossecante vai ser esse. Observe que a gente não está falando de seno nem de cosseno. Porque se fosse para definir o seno seria essa medida daqui, juntamente com essa daqui, tá bom? Então aqui, esse pedacinho até aqui seria o nosso seno e esse outro pedaço aqui seria o nosso cosseno. A secante agora vai ser isso aqui tudo e a cossecante isso daqui. E como é que a gente define a cotangente no ciclo trigonométrico? Para a gente definir a cotangente, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Então, ó, tá aqui. Tracei. Então, a gente vai ter esse eixo aqui de laranja. Observe que eu estendi essa extremidade aqui do meu arco, né, de medida alfa. E essa medida agora aqui, ó, vai ser justamente a minha
cotangente desse ângulo. Então, essa medida aqui a gente define como a cotangente. Então, a gente já definiu agora o que é a secante, a cossecante e a cotangente para arcos trigonométricos, tá bom? Então, a gente já está tudo definidinho. Vamos ver algumas observações. Então, eu trouxe aqui algumas observações para a gente discutir. Ó. Primeira, a secante e a cossecante assumem qualquer valor no intervalo que vai de menos infinito até menos 1, unindo de 1 até infinito. Observe quando a gente construiu aqui a secante, ó. Ela assume qualquer valor que venha daqui, desses quadrantes daqui, até o ponto menos 1 e de 1 até infinito. Da mesma forma, a cossecante. Lembrando que nosso ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. Agora outra coisa, ó. A secante tem o mesmo sinal do cosseno. Então, se o cosseno for positivo, a secante vai ser positivo. Se o cosseno for negativo, a secante vai ser negativo. A cossecante, por consequência, tem o mesmo sinal do seno. A cotangente tem o mesmo sinal da tangente. Belezinha? Outras coisas importantes aqui, ó. A secante, ela não está definida para os ângulos de 90 graus e 270 graus. Então, para esses arcos aqui, a gente não vai ter secante. Por quê, professor? Porque a secante é 1 sobre o cosseno do ângulo, não é? A gente não viu isso. A gente já viu isso, na verdade, perdão. Então, a secante é o inverso do cosseno. Quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 e no cosseno de 270 graus equivale a zero. Então, vai ficar 1 sobre 0. E não existe, turma, divisão por zero. Então, não está definido. Então, não existe secante para os arcos de 90 e 270 graus. A cossecante, ela também não está definida agora para os ângulos de 0 graus e 180 graus, pelo mesmo motivo. Porque a cossecante é o inverso do seno. Tá bom? Então, a cossecante é o inverso do seno. Quem é o seno de 0 graus e de 180 graus? É 0. Então, vai ficar 1 sobre 0. Então, não existe divisão por 0. Então, não está definido para esse arco aí. Já a cotangente não está definida para os arcos de 0, 180 e 360 graus. Por quê? Porque não vai tocar, não vai ter intercepção dos eixos, tá bom? E aí a gente não consegue definir a cotangente para esses casos. Agora, turma, preste atenção aqui na relação fundamental da trigonometria. Uma das coisas mais importantes que vocês precisam saber, que vai ser utilizado muito agora, que é a relação fundamental. O que é que serve, né? Como é que a gente chega nela? Vamos lá. Primeira coisa, a gente já tem aqui um arco marcado. Esse arco tem medida alfa. E aí a gente já sabe que se eu estendo aqui, eu vou ter essa medida, que por acaso essa medida vai ser o cosseno desse ângulo. E aqui a gente vai ter justamente, né, essa medida que vai ser o nosso seno do ângulo. Então, aqui, no momento que a gente fez essa construção, a gente construiu um triângulo retângulo. E a relação fundamental para triângulos retângulos é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Então, vou escrever justamente isso aqui, só que eu vou começar pelos catetos. Quem são os catetos? É cosseno e o seno. Então, o cosseno ao quadrado, né, do ângulo, mais o seno ao quadrado do ângulo é igual a 1 ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, só para resolver esse 1 quadrado, a gente vai ter o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado do ângulo é igual a 1. E essa, turma, é a relação fundamental. O cosseno ao quadrado do ângulo mais o seno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Observe que poderia estar escrito de uma forma só um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Também eu poderia escrever assim, ó, que o cosseno ao quadrado mais o seno do ângulo ao quadrado é igual a 1. Tanto faz aparecer dessa forma quanto dessa forma, todos os dois querem dizer a mesma coisa. Só que essa aqui é a relação fundamental. Então vocês precisam ter isso em mente. A gente pode definir outras relações fundamentais também, para tangente e para cotangente. Observem aqui. Então a gente tem aqui a nossa tangente de x, né, o eixo da tangente, e aqui a cotangente de x. Pela mesma construção que a gente fez aqui de triângulos retângulos, para a tangente a gente vai chegar na relação 1 mais tangente ao quadrado do ângulo vai ser igual a secante ao quadrado do ângulo.
E para cotangente, a gente vai ter que a cotangente ao quadrado do ângulo mais 1 é igual a cossecante ao quadrado do ângulo. Então a gente vai ter essas três relações aqui. Aí você me pergunta, professor, de onde saiu esse 1 que o senhor toda hora coloca? Lembra que isso aqui é um ciclo trigonométrico, tá? De circunferência de raio unitário 1. Então, a medida da hipotenusa nesse caso aqui vai ser igual a 1, ok? Então, a gente conseguiu construir aí algumas relações. Então, turma, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, a gente tem vários canais agora para tirar dúvida. Beijão e até a nossa próxima aula.